tem uma tensão, né? É a diferença entre as duas é a tensão. Tá? Aqui, o que ocorre no terceiro caso? O sistema aumenta em volume, né? Expandindo-se. Então, a tendência do sistema é, se o sistema tem a pressão que é maior e a externa é uma pressão mais fraca, o sistema que vai empurrar os arredores. Concordam? Essa é a lógica da coisa. E quando as duas são iguais, aqui, situação de equilíbrio. Vamos dizer que esses desenhos aqui representam uns pesos que a gente coloca, uns pesos talvez de ferro que a gente coloca em cima do êmbolo. Esse aqui eu botei 3 pesos de ferro em cima, esse eu botei 2 pesos de ferro e esse aqui eu tenho apenas um desses pesos de ferro. Se aqui a pressão é igual à pressão externa, os sistemas são aqui o mesmo gás, em equilíbrio. Esse aqui, o que ocorre nesse aqui? O mesmo gás está na mesma condição que todos. A pressão do gás é menor que a pressão externa. Ele vai o quê? Comprimido. E aqui vai expandir. Sem problema? Ah? Presente, parece uns pãozinhos. Parece uns pãezinhos. Vocês estão com fome? Tá. Tá, um molde, um gás ideal. É comprimido. Uma pressão externa constante.
de 2 bar. De 40 litros até 20 litros. Pergunta qual o trabalho desse processo. E aqui, sempre lembrando, né, gente, quando eu falo assim no trabalho do processo, eu estou falando do trabalho que o sistema recebe, certo? A gente sempre atribui sinal positivo quando o sistema está ganhando energia, negativo quando está saindo energia do teu sistema. Então é aquela convenção que a gente precisou para fazer essa relação aqui com o sinal negativo. Qual é a condição inicial se a gente for colocar no gráfico de pressão, pressão externa? Pressão externa inicialmente é 2 bar e o volume do gás inicialmente é 40, então seria esse ponto aqui, a situação inicial. Situação inicial, vou marcar com 1 aqui, situação inicial. E a situação final, o ponto que eu vou chamar de 2. Mesma pressão externa, porém um volume de 20 litros. Esse é o ponto 2. Agora, durante o trajeto, qual foi a pressão externa? Constante. Então, durante todo o percurso, a pressão foi constante. Então, a gente foi do ponto 1 até o ponto 2 aqui. Essa aqui é a pressão externa. Tá? Como é que eu encontro o trabalho? A gente teria que fazer a integral, né, daquela diferencial que estava aqui, só que felizmente é fácil, porque é uma constante que nós temos ali integrando. Então seria o trabalho menos a integral da pressão externa vezes dV. E aqui, da situação inicial até a situação final. Como a pressão externa é uma constante, eu posso jogar ela para fora da integral. O que resulta? Menos P vezes delta V, ou seja, V2 menos V1, né? Tá. E numericamente vai dar o quê? Ops, eu esqueci. Faltou escrever externo. 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 Tá. Agora sim. Temos a pressão externa vezes delta V. Resultando. Menos 2 bar vezes, qual foi a variação do volume de delta V? Menos 20. Isso vai nos dar 40 bar vezes litro
bar vezes litro a gente viu quanto era? 100 joules. Bar vezes litro vale 100 joules. Então, isso aqui vale 100 joules, então 40 vezes 100 joules. Boto 2 zeros. 4.000 joules. Pronto, resolvido. 4.000 joules. Essa é a energia que a pressão externa, né, o sujeito que executou a pressão externa, teve que gastar. Certo? Isso é o que a pessoa gastou de energia. Então, conclusão. Quem executou compressão precisou gastar 4.000 joules. Sem problema? Tranquilo? Tá. Tem dois jeitos da gente executar uma compressão de um gás. A gente pode comprimir ele depressa ou a gente pode comprimir ele bem devagar. E alguma vez, vocês já encheram uma bola ou já encheram um pneu de uma bicicleta com aquelas bombas de ar manuais? Já. O que vocês sentiram no corpo da bomba enquanto vocês enchiam? Calor. Isso fica muito quente, né? Vai ficando quente conforme tu comprime o gás. Por que vocês acham que fica mais quente conforme tu comprime esse gás? Como? Não consigo te ouvir. Faz mais força, mais pressão e daí... Tem isso. Ele está recebendo energia, sim, está recebendo energia. Ei, ele tem uma quantidade de entropia, certo? Também. E daí quando tu comprime esse gás, a entropia não fica mais concentrada. E a entropia está associada ao calor. Também tem isso. Quando tu comprime muito rápido um gás, a entropia não tem chance de escapar. Ela vai começar a escapar daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos aí, mas se comprime o gás instantaneamente, ele vai ficar quente pelo simples fato de ter sido comprimido. Então, se vocês têm aqueles aviões supersônicos e tal, uma das partes que fica mais quente é exatamente onde a asa comprime o ar, ela vai empurrar o ar. Ali o ar é comprimido e o ar, ao ser comprimido rapidamente, ele fica mais quente. Agora mesmo, quando a gente está aqui conversando, a onda sonora é uma onda de compressão e rarefação. Então parece que o ar fica o tempo todo à mesma temperatura, mas não fica. Quando o ar comprime, por causa da onda de choque do som, naquela parte onde é comprimido a temperatura sobe. Mas daí ele rarefaz e aí a temperatura cai de novo e volta a ser o que era antes. A temperatura e a compressão têm a ver. Mas existe um outro jeito de eu comprimir o gás, que é um jeito em que a temperatura dele não sobe. Qual é o jeito de não subir a temperatura do gás enquanto tu comprime ele? Tu pega o cilindro, bota num banho de água e comprime bem devagarinho. Bem devagarinho. Então, conforme vai comprimindo, ele até tenderia a elevar a temperatura, mas ele está num banho que mantém a temperatura constante. Então esse banho recebe o calor, recebe a entropia que tu está concentrando ali. Certo? Então existem dois jeitos principais de a gente comprimir um gás. E ali eu não falei de que jeito a gente estava comprimindo esse gás. Então agora vamos dizer, tem duas formas importantes.
bloquinho com pressão adiabática. E a isotérmica. Essa aqui é rápida. E eu vou cogitar com vocês primeiro uma compressão isotérmica. Então, a compressão isotérmica vai ser assim. Está aqui o nosso gás. Temperatura é constante. Compressão lenta. Então eu poderia fazer, eu comprimo um bocadinho, depois mais um bocadinho, depois mais um bocadinho, é mais lenta. E aqui, dando tempo para a entropia escapar. Então as paredes desse cilindro poderiam ser de metal e poderiam estar imersos num banho de água que fica então sempre a uma temperatura dada. Que temperatura vai ser essa? Lá, qual a temperatura do banho? Tá, vai ser... Ah? Tá, 300 Kelvin. 300 Kelvin. Tá bom, 300 Kelvin. Tudo bem. Tá, vocês têm, então aqui estamos comprimindo o gás, certo? E aí, vamos usar uma pressão externa constante. E pressão externa de quanto? Quantos bar vocês querem aplicar inicialmente? 10 bar? Tudo bem, 10 bar. E o volume inicial é? De quanto? Quanto vocês querem começar? Quanto? 1 metro cúbico. Tá. 1 metro cúbico. Vou botar em litros logo, né? Em litros. É bastante gás. E vamos comprimir até qual volume? Não, é... Alguém? Sim, foi metade. Metade, tá. 500 litros. Então, no volume final é isso. E, gente, qual é a pressão do gás inicialmente? Eu queria não só saber a pressão externa, eu quero saber a pressão do gás dentro do cilindro. Pressão do gás. No momento inicial, vou chamar de 1, então. Qual é? Digam aí um valor da pressão do gás inicialmente.
Quantos bar pode ser essa pressão? 2 bar. 2 bar. Tá bom, 2 bar. Vou usar cores aqui para diferenciar a pressão do gás e a pressão externa. Tá? Seria esse aqui a pressão externa no momento inicial, isso? Esse ponto aqui e aqui no momento final, isso? Sim? Dá para chegar, dá para realmente executar essa compressão? Porque eu pergunto isso. Vai que, se tu diminuir aqui pela metade o volume, a pressão do gás não se torna maior do que a pressão externa. Porque o gás só vai poder diminuir de volume enquanto a pressão externa for mais forte. No momento que a pressão dentro do gás for mais forte, não dá mais para comprimir. Então vamos verificar isso. Qual é o ponto em que começa o nosso gás? Começa em 2 bar em 1000 aqui. Qual é a pressão final do nosso gás? Quando o volume cai para 500. Tem esse link que nós estávamos falando, que é diferente. Às vezes, tipo, se está tampada a ponta, nesse puxão, é tão forte que a gente não consegue empurrar, seria nesse sentido. É nesse sentido. Exatamente nesse sentido. Fica alguma coisa. Nós tentamos fazer uma força e tal, mas o gado eu quero empurrar e se eu não fizer a pressão suficiente, ele não vai ir. Vocês concordam que inicialmente a pressão do gás está aqui? Nesse ponto, 2 bar em volume de 1000 litros. E quando for a 500 litros? Bom, lembra que é uma isotérmica. Então, conforme tu diminui aqui, a temperatura mantém constante. Qual vai ser a pressão em 500 litros? 4, né? Vai dobrar a pressão, porque tu diminuiu pela metade. Certo? Então aqui, o ponto 2. Então ok, pressão 2. Qual foi o trabalho executado pela pressão externa? Bom, vocês vão ver que ele foi menos integral da pressão externa, dV, desde o estado inicial até o estado final. E isso vai dar?
para tu comprimir esse gás desse jeito, tu precisa de 500 kJ. Tu gasta 500 kJ. Certo? Ei, vai ser caro comprimir 500 kJ, está gastando um monte de energia. Gente, daria para comprimir gastando menos energia? O que eu preciso para fazer essa mesma compressão gastando menos energia? Olha só, o que é esse trabalho aqui, essa integral que a gente fez? Não é a área embaixo dessa curva amarela? Teria algum jeito de eu usar uma outra pressão externa em que essa área fosse menor? Sim, eu uso uma pressão externa menor, né? Recomendem outro valor de pressão externa, então. 5. 5 já vai nos ajudar. Então, com a pressão externa de 5, vamos botar uma nova pressão externa, essa eu vou fazer aqui em giz verde. Entendeu? 5 está bem aqui, ó. 5. Então, aqui uma nova pressão externa. Quanto é a energia que a gente gasta dessa vez? É 250 kJ. Ei. Resolva ali e vejam se a integral dá 250 kJ para vocês também. Para mim, deu. Sim? Sim?